Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Web 1. Essa aula é a aula 16 e nessa aula 16 a gente vai aprender a criar um slider. E o que é um slider? Os slides são várias fotos que são mostradas em transição ou automaticamente, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, ou da terceira para a quarta, e da quarta retorna para a primeira, ou ao clique do botão do usuário, em qualquer um desses botões, você consegue mostrar uma imagem diferente. Isso vai dar um efeito muito bom na sua página de projeto final e a gente pode alterar essas imagens para imagens que sejam ligadas ao seu assunto de projeto final. Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção, e eu já venho chamando a atenção há muito tempo, é que o estudo de CSS não necessariamente indica que você aprenda uma linguagem de programação formal, né? Você está programando um estilo, né? Então, vários programadores no mundo já fizeram sliders, né? E cada um vai ajudando o outro a construir sliders. E no nosso caso agora foi baseado num site chamado de Sujeito Programador. Eu indico para vocês para dar uma passada por lá. Tem muitas coisas legais de CSS. E a gente vai usar o código desse professor para a gente poder adaptar as nossas necessidades do curso técnico, ok? Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente faz é você criar o arquivo HTML. Então, a gente vai clicar em Arquivo Novo, vai clicar em HTML e Criar. Feito isso, vai abrir a tela de HTML, você vai salvar esse arquivo HTML. Então, você vai no Dreamweaver selecionar Arquivo, Salvar, digitar o nome do arquivo CSS, do arquivo HTML e o tipo de documento HTML e clicar no botão salvar. Então a gente criou um arquivo HTML de nome slider, tá? Clicou em salvar, salvou a página HTML. Vamos fazer a mesma coisa para o arquivo CSS, arquivo novo, selecionar CSS, criar. Carregada a página CSS, a gente vai salvar o arquivo CSS. Então no Dreamweaver, arquivo salvar. Vamos dar o nome de slider A. Vamos salvar um tipo de style sheet, né? Ou seja, folha de estilo. E vamos clicar no botão salvar. Além do HTML e do CSS, nós também vamos criar uma página em JavaScript. Então o slider vai contar com código HTML, com código CSS, com código JavaScript. Então no Dreamweaver a gente vai digitar arquivo novo, selecionar JavaScript, clicar no botão criar. Criado o arquivo JavaScript, a gente vai salvar esse arquivo JavaScript, arquivo salvar, vamos dar o nome de script, um nome bem diferente, né? E vamos clicar no botão salvar. Um nome tão óbvio, né? Vamos passar. Agora a gente vai para a codificação, tá? A gente vai para a codificação do arquivo em HTML. A gente já criou o arquivo HTML, já criou o arquivo CSS, já criamos o arquivo JavaScript. Bom, aqui nós estamos linkando essa página HTML com o slider CSS, tá? E no corpo da página, eu criei duas classes. Uma classe chamada de slider, né, que vai conter o slide, e uma classe chamada de slides. Ao final da execução da página, a gente vai ter um JavaScript. Eu vou explicar o porquê. Esse JavaScript é que vai comandar o meu slider automaticamente. Tudo bem? Então, é esse JavaScript que vai fazer com que o slider funcione automaticamente. Você pode também fazer com que o slider funcione ao clique do botão do usuário, né? Mas, inicialmente, ele pode executar só automaticamente. Tudo bem? Bom, eu queria também chamar a atenção nessa primeira página, o seguinte. Você tem uma classe slider e uma classe slides, né? Eu queria que você observasse que como uma sendo um porta-retrato, né, e a outra sendo o retrato. Então, o porta-retrato ele é sempre maior para caber o retrato. Tá? Então, essa classe slider ela é maior e ela vai conter nela, né, conter dentro dela não existe, conter nela a classe slide, né, que é o retrato que você está querendo colocar no porta-retrato. Feitas essas considerações, a gente vai criar radio buttons. Lembrando, o que é um radio button? O radio button é aqueles botõezinhos arredondados que eu clico
um desmarca o outro, clica o outro, desmarca o outro, ou seja, eles são mutuamente excludentes. Eu só posso clicar um botão por vez. Então eu dei o nome aqui de Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4. O rádio 1, rádio 2, rádio 3, rádio 4. São 4 botões porque eu tenho 4 imagens, tudo bem? E ele está dentro da classe Slider e dentro da classe Slide. Ou seja, esses 4 botões, eles têm efeitos, né, ditados, comandados por duas classes, a classe Slides e a classe Slider. Em seguida, né, se tudo correu bem, se o computador não explodiu, deve ter aparecido isso. São 4 botões, né? E esses 4 botões você pode clicar aqui para marcar os 4 botões. Tudo bem? Então, só. Segunda coisa, a gente vai criar dentro do porta-retrato, dentro da classe Slider, uma outra classe chamada Manual Navigation. Ou essa classe Manual Navigation, ela vai trabalhar a navegação manual nesse slider. O que é isso? Você vai ter, você acabou de falar, o slider pode funcionar automaticamente do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 1, do 4 para o 1, ou ele pode, ao clique do usuário, o usuário clicar o 3, depois o usuário clicar o 1, depois o usuário clicar o 4, o usuário enjoa, volta a clicar o 3, ou seja, pode ter uma navegação manual. Então eu preciso criar também, né, para esse for aqui, ele se relaciona a esse ID. Então, para esse Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, eu vou usar essa classe Manual BTN, tá? Que é uma classe que vai nos ajudar a carregar a imagem correspondente a cada radio. Tudo bem? Avançamos. Bom, agora eu já criei as radio, né? Já criei lá uma classe que trabalha manualmente com a radio. Eu preciso que você entenda isso. Agora eu preciso tratar as minhas imagens, né? Então eu tenho 4 imagens do Exerge, tá? Aqui eu tenho uma indicação, né? O Exerge de frente, o Exerge na década de 40, o Exerge visto de cima e a primavera lá no Exerge. É uma foto que mostra a primavera no Exerge. Então eu tenho aqui 4 imagens, cada um vai corresponder a um radio, mas por enquanto ainda nada, né? E eu tenho a classe que vai trabalhar essas imagens, que se chama Slide. Perdão. Professor, mas aqui eu tenho Slide First e aqui eu não tenho Slide First. Ok. O que esse comando, esse atributo, né, First, indica para o CSS que esse slide, quando o slider for automático, esse será o primeiro slide. Eu preciso setar ele como primeiro. Né? E então, quando a página é carregada, a primeira imagem que aparece é a frente, a imagem frontal do Exerge. Tá? Então, esse é um atributo first que indica isso, que a primeira imagem a ser carregada é o Exerge 1. Bom, eu também criei uma classe. Por quê? Porque o radio, né, ele é um elemento do formulário. E aqui no meu slider, eu preciso transformar cada radio em um botão. Então, eu criei essa classe chamada de Navigation Auto. Eu criei, não, o professor criou. Né? Na verdade, eu estou só reproduzindo o que ele fez. E essa classe Navigation Auto, ela possui, né, uma classe para cada botão. Auto BTN1, que vai tratar do Radio 1, Auto BTN2, que vai tratar do Radio 2, Auto BTN3, que vai tratar do Radio 3, e Auto BTN4, que vai tratar do Radio 4. Então, cada um dos radios ele vai ter uma classe que vai ser comandada transformando esse radio em um botão. É um pouco confuso, mas é um pouco receita de bolo também. Então, só imagina que agora estou pegando o radio e estou transformando em botões, por questões de programação, tá? Bom, e com isso deve ter aparecido isso na sua tela, né? 4 imagens. Agora que eu fui ver que essa imagem não é do Exerge frontal, né? O Exerge do pátio, né? Mas aqui seria o Exerge frontal, que não é. Aqui seria o Exerge na década de 40, aqui seria o Exerge de cima e aqui seria o Exerge, a primavera no Exerge. Bom, então esses 4 imagens não constituem um slider ainda. A gente precisa trabalhar mais nisso. Então o professor vai continuar.
Bom, vamos agora ao CSS. A primeira coisa que eu criei foi um CSS para tag body. Tá? Por que eu criei isso para tag body? Porque eu preciso, né, dizer tudo que eu colocar na tag body vai ser justificado ao centro. Então, se botar lá um texto, ele vai ficar no centro. Se eu colocar uma imagem, ele vai ficar no centro. Ou seja, tudo que eu escrever no meu campo da página vai estar no centro. Tá certo? Então, eu preciso dizer isso aqui, eu estou fazendo essa referência no arquivo CSS. Em seguida, eu criei a classe que contém o porta-retrato e a classe do retrato. Então, aqui, eu estou dizendo que o meu porta-retrato tem largura de 800 pixels, altura de 400 pixels, que a margem que eu tenho, ela é alta, ou seja, esse alto aqui significa que o meu porta-retrato vai ser colado centralizado, porque eu já tinha feito isso na tag body. É meio confuso, mas esse alto significa que você está herdando elementos da tag body. Em seguida, eu criei uma borda, né, azul, se você puder observar lá no início, no início, um instantinho, desculpa, deixei tanto assim, mas isso aqui é a borda, tá? A borda azul dupla. Tá? Então, o professor está criando essa borda azul nesse comando CSS que ele acabou de colocar aqui. Tá? Então, é isso aqui. Ó. São duas bordas azuis de distância de 10 pixels entre elas e de cor azul. Bom, criada a classe que contém o porta-retrato do slider, eu vou criar agora a classe. Eu vou me referir aos retratos que eu estou colocando lá dentro. Então, eu estou referindo-se dizendo o seguinte: todos os meus retratos, eles vão ser alargados em 400% desses 800 pixels. É só isso, eu estou esticando a foto que eu acabei de receber e estou mantendo a mesma altura, tá? De 400 pixels, que é a altura do porta-retrato. Então, o retrato ele entra certinho, ele só a largura que fica 400% maior. Em seguida, eu estou dizendo para o CSS para não botar os radius um embaixo do outro, mas sim um ao lado do outro. Então, flex, toda vez que você tiver display flex, significa que você está tirando os elementos que estão um em cima do outro, ou um embaixo do outro, e colocando um ao lado do outro. Tá? Então, eu estou tratando as radius e as imagens que eu coloco no meu slider. Então, avançamos? Se tudo correr bem, aconteceu isso aqui. O radius um do lado do outro, as imagens todas aqui, uma na horizontal, e tem inclusive uma imagem explodindo aqui. Né? A imagem não cabe no slide. A gente vai resolver isso daqui. Bom, a classe de slides, o professor falou que é o retrato do porta-retrato. Né? O retrato do que vai ficar dentro do slide. Eu tenho então o seguinte: uma subclasse dessa classe do retrato, toda vez que eu tiver um elemento de entrada, o que é um elemento de entrada? É um elemento que cabe num formulário. Então, são radios, são textos, são pontos de seleção. Você lembra que a gente trabalhou isso nas aulas passadas? Então, todo elemento de input, de entrada de formulário, eu quero que ele seja apareça como nada. Ou seja, que ela herde do porta-retrato gráfico. Tudo bem? É mais ou menos isso. Tá? Em seguida, eu criei uma classe slides. Uma classe slide, que é uma classe que trabalha não a foto, mas os slides. Né? Então, é uma outra classe mais especializada que a classe slide. E eu estou dizendo que a cada slide que eu tiver, né, a cada foto, você faz uma transição de 2 segundos entre cada foto. Então, da imagem 1 para a imagem 2, 2 segundos. Da imagem 2 para a imagem 3, 2 segundos. Da imagem 3 para a imagem 4, 2 segundos. E da imagem 4 para a imagem 1, 2 segundos novamente. Em seguida, eu quero atribuir uma propriedade só para a tag img, que é a tag que trabalha a imagem. Se lembra lá do HTML? Então, toda vez que eu usar a classe slide e a tag img dentro dessa classe slide, você coloca uma largura de 800 pixels. Tá?
Lembrando, isso não é para você não precisa ter isso memorizado, né? Isso alguém já fez para você. Você só precisa entender o que está acontecendo. Então agora eu estou trabalhando um efeito da foto que eu tenho dentro do meu porta-retrato. Eu coloquei 4 fotos ali dentro e estou pedindo, olha, vai me mostrando de 2 em 2 segundos cada foto que está dentro desse porta-retrato e cada imagem que esteja lá dentro, você coloca uma largura de 800 pixels. Tudo bem? Então, agora as imagens, elas já estão sobrepostas, né? Então, é como se eu tivesse colocado todos os retratos, os 4 retratos que eu tenho, um em cima do outro dentro do porta-retrato.